Olá, bem-vindos ao projeto Sobre a Rocha. A ideia deste projeto ela está baseada lá naquele texto famoso de Mateus capítulo 7, versículo 24. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. A minha finalidade com este projeto é levar a igreja, levar você a ler, a meditar, a compreender e a praticar a palavra de Deus no dia a dia. Nesse nosso segundo encontro de 2022, nós vamos estudar as duas cartas ou as duas epístolas de Pedro. A minha dica é que você leia a Bíblia, confira os slides que eu vou enviar e assista aos vídeos que eu vou gravar. E que você tenha uma boa jornada e possa realmente cumprir todos os propósitos de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução às duas cartas de Pedro. Vamos falar primeiramente sobre a autoria. O autor dessas duas cartas foi Simão Pedro, um dos apóstolos mais íntimos, mais próximos, mais chegados de Jesus durante todo o seu ministério aqui neste mundo. Ele mesmo registra a sua autoria nas duas cartas, no início das duas cartas, no prefácio, quando ele se denomina apóstolo e servo de Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 1 da sua primeira carta, ele afirma que é testemunha dos sofrimentos de Cristo. E nós vemos realmente, irmãos, nos evangelhos, como ele esteve próximo a Jesus naqueles momentos mais difíceis, no Getsêmani, na crucificação de Jesus Cristo. E no capítulo 1, versos 16 a 18 da segunda carta, ele cita o evento da transfiguração de Jesus e afirma que ele foi testemunha ocular da sua majestade. Isso demonstra realmente a autoria do apóstolo Pedro, de Simão Pedro. Apesar de ser um pescador, um homem simples, humilde, iletrado, Pedro era comunicativo e ele tinha um temperamento impulsivo, tanto nas suas palavras como nas suas ações. E nós vemos isso claramente quando lemos os evangelhos. Logo após o evento do Pentecostes ali em Jerusalém, Pedro permaneceu na cidade e se tornou um dos líderes da igreja primitiva ao lado de Tiago. Mas ele também fez algumas viagens missionárias pela Palestina, algo que passa desapercebido pela maioria dos cristãos. Lá em Atos capítulo 9, Lucas diz que ele viajava por toda parte. E ele cita pelo menos 3 cidades onde Pedro esteve pregando o evangelho e realizando milagres: Lida, Jope e Cesareia. E lá em Gálatas 2, versículo 11, Paulo afirma que Pedro também esteve em Antioquia, na Síria. Considerando que Jesus curou a sogra de Pedro, está lá em Mateus, nós concluímos, claro, que ele era casado. E quando nós lemos lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 5, nós também concluímos que a esposa de Pedro o acompanhava durante as viagens que ele fazia. Ouçam a pergunta de Paulo quando defendeu os direitos de um apóstolo. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Então nós concluímos que Pedro levava sua esposa e, claro, ele era casado. Quando essa carta foi escrita? Onde Pedro escreveu essa carta? Elas foram escritas na cidade de Roma, mais ou menos entre 62 e 67 do primeiro século, claro, depois de Cristo.
Isso aconteceu durante o reinado do imperador Nero, aquele mesmo imperador que colocou fogo na cidade de Roma e jogou toda a culpa nos cristãos. Por ocasião da segunda carta, provavelmente Pedro estava preso ali em Roma e aguardando já a sua execução. Ele sabia que seria executado. Ele escreveu as cartas com a ajuda de Silas, ou Silvano, é a mesma pessoa. Esse foi aquele companheiro de Paulo na segunda expedição missionária, quando ele fez na Ásia Menor. Segundo aí os estudiosos, os teólogos, Pedro acabou sendo martirizado e crucificado na cidade de Roma entre os anos de 67 e 68 depois de Cristo. Para quem Pedro escreve as suas cartas? Ele escreve para os cristãos que estavam dispersos por várias regiões. Ele cita essas regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, etc. Ele chama esses cristãos de forasteiros, não no sentido literal que nós conhecemos hoje de forasteiro, mas fazendo uma referência à estada ou à estadia temporária dos cristãos neste mundo, dizendo que, na verdade, eles anseiam por um novo e verdadeiro lar lá no céu. Tanto isso é verdade que na primeira carta, capítulo 2, versículo 11, ele chama os seus leitores de estrangeiros e peregrinos neste mundo. Ou seja, nós estamos aqui apenas de passagem, mas nós somos cidadãos dos céus. Todas as cidades que ele cita aí no prefácio, elas estão situadas na região da Ásia Menor, onde fica atualmente a Turquia. E o apóstolo Paulo havia fundado essas igrejas na Ásia Menor 15 anos antes, mais ou menos, e a maioria era composta de gentios, ou seja, de não-judeus. Finalmente, eu gostaria de compartilhar com vocês os temas dessas cartas. São cartas curtas, a primeira carta tem 5 capítulos e a segunda apenas 3 capítulos. E os temas das duas cartas, eles estão entrelaçados. Mas nós podemos resumir, bem resumidamente, o conteúdo de cada carta da seguinte forma. A primeira carta: os cristãos devem dar bom testemunho, perseverar mesmo em meio ao sofrimento e aguardar alegremente a salvação em Jesus Cristo. Olha que está escrito lá no capítulo 4, versículo 13 da primeira carta. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém. A segunda carta, qual é o tema? Resumindo, os cristãos devem conhecer toda a verdade, refutar as falsas doutrinas e viver de modo agradável a Deus. Capítulo 3, versículos 12 e 14. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Por hoje é só. Que Deus abençoe vocês durante essa jornada que nós teremos. Um grande abraço.